Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, sou Gideon, servidor público da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, e o objetivo do canal é tentar mostrar para vocês a minha trajetória no mundo dos investimentos, tá pessoal? Então, desde já eu peço para que você se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe um joinha, porque isso ajuda muito aí no engajamento do vídeo, tá? E para que esse tipo de conteúdo alcance outras pessoas, tá? Então, sem mais delongas, o objetivo do vídeo de hoje, pessoal, é tentar mostrar para vocês e explicar por que eu não invisto mais em fundos imobiliários. Eu sei que é um assunto muito controverso, mas de acordo com as minhas experiências, para mim, eu não invisto mais em fundos imobiliários, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá ao vídeo. Então, pessoal, eu vou tentar abrir aqui o site do Status Invest, já está aberto aqui, vou só atualizar para vocês verem aqui, tá? Vou falar um pouco do site antes. Esse daqui é um site muito utilizado aí no mundo dos investidores. Você consegue criar uma conta. Com essa conta você cria uma carteira e consegue monitorar os seus ativos. Não vou testar a sua inteligência aí criando uma conta, porque eu tenho certeza que é muito simples. Você vai conseguir fazer, tá bom? Depois que você fizer a conta, você cria a carteira aí, consegue monitorar os seus investimentos, tá bom? É que vai aparecer tudo o seu patrimônio, a rentabilidade, os ativos que você investe, mas enfim, vamos lá, porque é interessante aí para o vídeo não ficar muito longo, tá, pessoal? Fechar aqui os anúncios, tem alguns anúncios. Vou colocar aqui, ó, no mês 6 de 2022. O que acontece, pessoal? No vídeo anterior eu falei que eu tinha um dinheiro guardado e um CDB com prazo de validade em 6 meses. Foi o tempo que eu utilizei para estar estudando e vendo a melhor forma de entrar na renda variável. E eu escolhi entrar na renda variável por meio dos fundos imobiliários, tá? Eu comecei investindo R$ 1.340,78. Comecei com um pouquinho, como vocês podem ver, tá? Nessa época aqui, existia um boom muito grande de pirâmides financeiras, pessoal, ligadas sempre a criptoativos, sempre com o mesmo modus operandi. Alguns amigos me ofereceram o tipo de investimento e eu perguntei no que era. Eles falavam que era uma empresa que trabalhava com mineração de criptoativos, tá? E dava uma rentabilidade de 5% ao mês, 7% ao mês, que aquelas empresas tinham um lastro em terras, em pedras preciosas, alexandritas, e que você investia um valor ali 5, 6, 3, o valor mínimo era R$ 1.000, deixava o dinheiro ali por 30 dias e depois você solicitava saque. Aí no primeiro mês você solicitava o saque, demorava 5 dias, o dinheiro caía. No segundo mês você solicitava o saque, demorava ali 7 dias, ali o dinheiro caía e depois você solicitava o saque e para surpresa o dinheiro não caía mais, tá, pessoal? Aí aqui vocês, então, assim, só esclarecendo para que vocês fiquem muito ligados com a rentabilidade que vai sendo oferecida para vocês, tá? Aqui, pessoal, quanto eu recebi de proventos na primeira vez aí, né? Porque a gente investe, eu queria ter certeza que o dinheiro ia cair na conta, então eu fiquei esperando ele cair na conta e realmente caiu aí, quase 1% do valor que eu tinha investido, R$ 0,31. Eu investi aí em 8 fundos imobiliários e 2 ETFs. Aí aqui, pessoal, vou pular para o mês 7 para vocês verem aquilo que eu fiz aqui, tá? No mês 7 eu já resgatei 32.738 aí do CDB que eu tinha e já investi em fundos imobiliários. Eu fui investindo, tá, pessoal, de forma gradativa, não investi tudo de uma vez, não. Eu investi de forma gradual, tá? E tive um retorno de R$ 11,18. Tive um retorno de R$ 11,18. Eu aumentei minha posição em mais 4 fundos imobiliários aí, coloquei um fundo imobiliário, aqui vocês podem ver, um fundo imobiliário de galpão logístico barra industrial, coloquei um fundo imobiliário de shopping e coloquei 2 fundos imobiliários de papel, tá, pessoal? Vou pular aqui para o mês 8 para vocês verem aqui como é que ficou. No mês 8 já estava recebendo aí quase R$ 300 aí, valor do investimento que eu tinha, né? Que eu tinha feito. E fiz mais algumas compras aí também em fundos imobiliários, tá bom? E fiz algumas vendas, pessoal, também, porque eu queria ter certeza que quando eu vendesse um ativo, aquele dinheiro ia cair na conta da corretora, da conta da corretora
eu iria conseguir colocar para a conta corrente do meu banco, eu iria conseguir sacar esse dinheiro e eu ainda tive um lucro de R$ 5,04. Então, pessoal, por que que eu estou explicando isso aí? O fundo imobiliário é interessante, ele é até interessante, como vocês podem ver aí. Eu tinha investido já praticamente uns R$ 45.000. E se eu pular aqui para o mês 9, vocês podem ver, só pular aqui para o mês 9, de ver quanto eu já estava recebendo de dividendo. Eu já estava recebendo R$ 380,80, com mais ou menos esse valor, 45, R$ 46.000 investidos. Então, assim, eu sei que esse valor aí você não consegue comprar um terreno, muito menos construir uma kitnet e ainda receber um aluguel por essa kitnet. Então, assim, você já consegue receber um valor que todos os meses cai na sua conta e você não tem dor de cabeça com o inquilino, né? O fundo imobiliário terceiriza isso tudo para você. Então, de certa forma, é até interessante. Porém, qual foi o meu erro, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse daqui é o site do Fundos Explorer, tá, pessoal? Ele é muito utilizado pelo pessoal que investe em fundos imobiliários. Você também cria uma conta nele, você consegue acessar a sua carteira depois que você cria essa conta, tá bom? É bem simples, bem intuitiva. É... Também não vou testar a sua inteligência criando uma conta aqui não, tá? O que acontece, pessoal? Eu tinha 12 ativos na carteira e a minha maior exposição é em fundos imobiliários de tijolo, galpões logísticos e shopping, tá, pessoal? Eu gosto muito desse segmento. Ainda gosto muito desse segmento, só que para mim não faz mais sentido investir nele. O que acontece aqui, pessoal? Olha só. Aqui que vem um problema, para vocês entenderem, ó. Dos fundos imobiliários que eu tinha em carteira, a maior parte dele, pessoal, sofreram quedas assim abruptas de um mês para o outro, assim, em pouco tempo de investimento. Então eu fui percebendo isso, tá vendo? A maior parte deles aqui, ó, esse HCTR11 aqui, perdão, ele caiu quase 70% nesse período aí, né? É claro que aqui estão as datas que eu fui fazendo aí os investimentos, as compras, tá vendo? Tudo em 2022, como vocês podem ver. Ficou aí entre 6 meses e um ano aí os fundos imobiliários surfando uma onda bacana e depois foi ladeira abaixo, tá, pessoal? Pelo menos esses que eu investi aqui, ó, vocês podem ver, ó. Esses que eu investi aqui hoje estão com a queda aí de quase 60, tá vendo? Quase 60% de queda. Aí, por que que eu tô falando isso, pessoal? O que que eu quero explicar para vocês? Que devido à minha experiência pessoal, o que que eu percebi? Que a rentabilidade do fundo imobiliário ela é muito pequena, ela não é tão grande. A gente está falando aí de uma rentabilidade muito parecida com a renda fixa. Eu não estou fazendo comparação, tá, pessoal? Que a renda variável é diferente de renda fixa, mas eu estou falando que, já que você vai se expor no mercado da renda variável, que você tenha um retorno de renda variável. Não vale a pena você investir em um mercado e você ter um retorno parecido com o da renda fixa. Aqui as pessoas falam, né, que quando você entra no mercado da renda variável, por meio do fundo imobiliário, é quando você entra na piscina de boia. Você está sentindo ali como funciona a renda variável, tem uma oscilação menor, porém, pessoal, a rentabilidade é muito parecida. Então, eu não sei se vale realmente a pena. Pelo menos para mim, hoje não vale a pena, tá? Potencial de valorização é outro ponto, pessoal. Potencial de valorização do fundo imobiliário, como vocês podem ver aqui, ó. O fundo imobiliário que eu tive o maior retorno foi o VISC 11, que eu tive 20% de retorno na valorização da cota. É claro que em todo esse período, esses fundos imobiliários aqui pagaram dividendos, mas se for botar na ponta do lápis, não vale a pena, porque a perda de patrimônio é muito maior do que o recebimento dos dividendos. Então, assim, não faz sentido, entendeu? Então, vocês podem ver e também pensa, dificilmente você vai comprar uma casa, um apartamento, ou sei lá, um terreno, ele vai valorizar 100% de um ano para o outro, isso não vai acontecer, mas em compensação de valorização, pessoal, é abrupta, tá vendo aqui, ó? As quedas são muito expressivas. E o que que eu percebi com isso? Se realmente você quer multiplicar o seu patrimônio, fundo imobiliário não é a melhor opção. A fundo imobiliário, de repente, vai ser a melhor opção para quem já tem um patrimônio construído bacana, porque ele consegue uma previsibilidade, ele consegue pegar um dinheiro, aportar em um fundo imobiliário bacana ali, perene, perene entre aspas, né, pessoal? Porque o fundo imobiliário está inserido no terceiro setor da economia, que é o setor de bens e consumo. Então ele depende da economia rodando perfeitinha, as engrenagens têm que estar todas elas devem estar rodando, senão ele vai sofrer muito.
Então, se a pessoa ela tem um patrimônio bacana, ela consegue investir em fundo imobiliário, ela tem um retorno no outro mês previsível. Só que ela já tem que ter um patrimônio muito bacana. Se a pessoa não tem, fundo imobiliário não foi feito para multiplicação de patrimônio, até porque é muito difícil ele ter um potencial de valorização e você ter lucro com a venda do ativo, até porque você paga imposto também do lucro da venda desse ativo, entendeu? Só para contextualizar para vocês entenderem, por exemplo, esse fundo imobiliário aqui, o BLMG11, ele caiu aqui quase 50%. O que que acontece? Ele é um fundo de galpão logístico. Pensa, se a economia não está rodando muito bem, se a empresa não está vendendo, ela tem dificuldade para pagar o valor de aluguel daquele galpão. E se ela tem dificuldade, ela entrega o galpão muitas das vezes ou fica inadimplente. Se ela fica inadimplente, o fundo imobiliário distribui menos. Se o fundo imobiliário distribui menos, as pessoas começam a sair do fundo, começam a vender suas cotas. E o fundo imobiliário tem contas a pagar, então ele começa a perder valor de mercado, até o ponto das empresas saírem. Aí tem dois pensamentos também. Se esse fundo imobiliário tem os galpões todos quitados, é uma coisa. Agora, se ele fez uma alavancagem, se ele adquiriu uma dívida para comprar esses galpões, ele não consegue arcar com essas dívidas. Então, qual é a saída, entendeu? Então, isso tudo vai ter que ser pensado antes de você investir nesse setor, porque ele está ligado diretamente com o terceiro setor da economia. É o setor que mais sofre, é o setor mais volátil. Então, hoje, eu não invisto em empresas ligadas ao terceiro setor da economia, ao setor de bens e consumo. Eu invisto em empresas ligadas basicamente ao primeiro setor da economia, entendeu? Então, para mim, hoje não faz sentido investir em fundos imobiliários pela rentabilidade, pela potencial valorização do fundo, muito pequena, e por último, crescimento. Você entende que os fundos imobiliários são obrigados por lei a investir, a devolverem para os seus cotistas ali pelo menos 95% dos seus lucros, então ele fica só com 5% para reinvestir em si próprio, procurar crescimento, então é muito pouco. Como é que eles fazem para crescer? Emissão de novas cotas. Com a emissão de novas cotas, você não participando dessa emissão, o seu percentual no fundo ele diminui. Então isso é muito ruim também, pessoal. Então assim, hoje para mim, fundo imobiliário não vale a pena. Óbvio, claro que é um assunto muito controverso. Tem pessoas que é contra, tem pessoas que são a favor, mas hoje eu compartilho das mesmas ideias que o Barsi. Se você quer ter uma rentabilidade bacana, se você quer ter um retorno bacana, nada melhor que as ações. Então, pessoal, esse aí foi o vídeo. Eu espero que vocês curtam aí, compartilhem e até a próxima, pessoal.